Salve, queridos, tudo bem? Aqui Jaqueline Flores, intensivista, e hoje a gente vai conversar sobre UTI humanizada. Se você acha que um lugar tão hostil, tão frio como a UTI pode ser um lugar humano, humanizado, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo então ao nosso canal e vamos bater o nosso papo sobre isso. Primeira coisa, o conceito de UTI humanizada é aquela UTI em que o paciente, você ou seu familiar, estão no centro do cuidado. Eles são as pessoas mais importantes da UTI, e não o médico e não a equipe. Claro que essa equipe tem que estar bem equilibrada para poder dar o suporte para isso tudo acontecer, mas os seres mais importantes, vamos dizer assim, do resultado são paciente e família. Funciona da seguinte maneira: os profissionais da saúde, que é a equipe técnica, vão dar o suporte para vocês poderem passar por essa doença. Opa, mas ficou confuso. De que forma que isso acontece? O médico define quais são os melhores tratamentos e tudo, em conjunto com você e com seu familiar. Claro que se ele estiver entubado, não vai ser com ele, vai ser com você. O médico define quais são os próximos passos, né? Quais são as possibilidades de tratamento. Em conjunto se faz o planejamento terapêutico, o planejamento daquela internação do seu familiar. E aí o restante da equipe vai auxiliar o médico, né? Auxiliar você e seu familiar a passarem por esse processo para logo saírem da UTI. Esse é o planejamento terapêutico que acontece com o paciente sendo o centro do cuidado. Tudo acontece para que o seu familiar saia logo da UTI. Esse é o conceito básico da UTI humanizada. Então, com o paciente e a família no centro do cuidado, a gente tem 4 critérios da UTI humanizada. Primeiro critério: a família está presente na UTI. Então, existe a visita estendida. É uma visita que, a depender do hospital e tudo, vai permitir que você, familiar, claro, com alguns critérios, esteja presente próximo ao seu familiar doente, né, entubado ou não. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente qual é o seu papel como familiar na visita estendida. Tem tudo isso, tem manual de boas práticas e tudo, mas aí a gente fala mais para frente. Segundo fator, comunicação clara. Então você, seu familiar, se ele não estiver entubado, sabem exatamente quais são os próximos passos. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que esperar de tal tratamento, de tal procedimento. Olha, se não der certo vai acontecer, por exemplo, olha, se a gente não conseguir acordá-lo e tirar o tubo da garganta até amanhã, a gente vai ter que planejar uma traqueostomia. Então vocês ficam sabendo tudo que vai acontecendo ao longo do tempo, acompanham os acontecimentos. Essa comunicação clara é extremamente importante. Além disso, o apoio emocional e psicológico para a família do paciente é presente nessas UTIs humanizadas, né? Um espaço de conforto, um apoio emocional e psicológico para os familiares. E a quarta coisa é o apoio aos funcionários. O profissional da saúde que cuida de você também é um ser humano, também tem seus dias ruins, enfim. Então esse profissional ele precisa também de um apoio psicológico, de um espaço para reduzir um pouco o estresse e até de algumas ferramentas para diagnóstico do estresse. Opa, esse funcionário está muito estressado, precisa de apoio. Então esses são os 4 pilares da UTI humanizada: visita estendida, comunicação clara, apoio emocional e psicológico para o familiar e para o paciente e apoio, cuidado com os profissionais. A gente precisa cuidar de quem cuida de vocês, senão a gente não consegue entregar um cuidado humanizado. UTIs humanizadas têm a família muito próxima do cuidado do paciente. É o que a gente chama de visita estendida. A visita estendida, dependendo do hospital, pode até ser 24 horas ou não, mas a grande importância é o familiar estar ao lado do doente, para cuidar, para auxiliar, especialmente no apoio emocional, carinho mesmo, amor, né? E também não ficar imaginando o que pode acontecer, porque quando você fica em casa, sabendo que o seu familiar está grave, muito doente, você fica construindo lá no mundo da imaginação coisas muito ruins. Então, o que será que está acontecendo com ele? Você vai
e você visita meia hora o seu familiar e depois o resto do dia você fica lá imaginando o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo. Certamente, na verdade, vários estudos mostraram que a família do lado do paciente, mais tempo próximo do paciente, teve seus níveis de estresse reduzidos, tanto a família quanto o paciente, para você ver o quanto é importante a sua presença dentro da UTI. E a tendência cada vez mais é as UTIs abrirem esse espaço. Agora com a Covid deu uma mudada, né? A gente precisou ter alguns protocolos de segurança e tudo, mas aos pouquinhos esse movimento de visita estendida está sendo retomado, reconstituído, graças a Deus. E aí, uma coisa muito importante, pode ser que você esteja pensando assim, nossa, mas como vai ser, né, uma UTI onde todo mundo entra e sai? Visita estendida não significa um entra e sai de família o tempo todo. Existe toda uma organização, todo um protocolo. Normalmente o que acontece? Dentro do hospital é definido, né, o tempo que a família pode ficar. Alguns hospitais definiram já por 24 horas, alguns não têm estrutura, então fazem uma visita um pouquinho aumentada, mas à noite o familiar vai descansar em casa, enfim. Então, a depender dessa definição do hospital, você vai poder acompanhar o seu familiar, mas tem algumas coisas que você precisa e que você pode fazer para poder acompanhar da forma adequada. Então, Jaque, o que eu posso fazer se eu ficar com o meu familiar em visita estendida? Bom, primeira coisa, nós temos 3 dimensões: física, emocional e mental. No campo da dimensão física, você vai poder fazer muito pouco, né? Ele está sendo cuidado, se ele estiver entubado, menos ainda, você não vai conseguir fazer nenhum cuidado, então confie na equipe que está cuidando do seu familiar. Os alarmes ali, eles sempre vão apitar, mas assim, eles apitam para a equipe poder dar esse suporte, então procure se desligar disso. Se o seu familiar não estiver entubado, já estiver acordado, às vezes até em delírio, alguma coisa assim, você pode ajudar em alguns procedimentos, por exemplo, fazer a barba, cortar as unhas, ajudar numa troca de fralda, ajudar a escovar o dente, mas claro, se for confortável para você. Isso é muito importante. Tem 2 pontos que são importantes aqui na questão física. Combinar com a enfermagem, olha, eu posso ajudar a barbear, eu posso ajudar a escovar o dente, combinar então com a enfermagem, porque a enfermagem tem todo o conhecimento, eles podem até te ajudar e te dar esse suporte. E outro ponto importante é sentir-se confortável com isso. Enquanto o seu familiar está na UTI, você não é obrigado a fazer alguns procedimentos. Se você ficar preocupado, se você acha que pode machucá-lo, que pode fazer mal, ou se não faz bem para você, ok, não precisa fazer. Mas na questão física, são esses pontos que você pode ajudar. Pequenos pontos de cuidado, de higiene, né, pessoal, especialmente quando ele estiver acordado, né? Se estiver entubado, o ideal é que deixe para quem está acostumado a fazer esse tipo de coisa, uma troca de fralda, enfim, porque tem alguns cuidados ali que são bem importantes e que acabam talvez colocando o seu familiar e você em risco e acabando gerando uma situação mais desconfortável, que acho que nesse momento não é o que a gente quer. A segunda dimensão é a dimensão emocional. Nessa, presta bem atenção que aqui você pode fazer uma imensa diferença, tanto para você, porque esse processo também é difícil para você, quanto para o seu familiar. Internar na UTI traz muitas preocupações à tona, né? Inclusive, mesmo que não se fale, todo mundo pensa que o familiar pode morrer quando entra na UTI. Isso, infelizmente, é um fato, tá? E quando a gente se depara claramente com a morte, muitas coisas vêm à tona. Às vezes um conflito, um desentendimento com alguém querido, com um filho, que vem à tona. Poxa, se eu morrer, eu preciso conversar com fulano antes disso. Às vezes alguma preocupação de quem vai fazer os meus afazeres, quem vai pagar as contas, quem vai... Então, se o seu familiar estiver acordado, tá? Se ele estiver dormindo é outra situação. Se ele estiver sedado, tudo, aí eu vou conversar mais pra frente, acho que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas assim, se o seu familiar estiver acordado, fale com ele claramente sobre o que pode ser uma preocupação com ele. Ah, mas como? Por exemplo, o seu familiar é quem faz as compras do mercado.
Então fale para ele, olha, pai, não se preocupa, eu estou fazendo as compras, né? Coloque quem está fazendo, fulano está fazendo as compras, está tudo organizado, o senhor precisa sim se recuperar e tudo, mas assim, procure não se preocupar com isso que a gente está se organizando, não se preocupa. Um outro fator assim, importante, se o seu familiar for um familiar muito controlador, por exemplo, é sua mãe ou seu pai, é quem faz o controle das contas da casa, é quem faz, procure fazê-lo se sentir à vontade, né? Pai, olha, sou eu que estou fazendo o controle das contas, mas eu estou deixando tudo organizado, está tudo escrito. Quando o senhor voltar, se o senhor estiver bem, tudo, o senhor vai ver, vai conferir. Então, assim, tente prever se uma pessoa mais controladora, mais organizada, isso pode ser um fator gerador de ansiedade para ele, procure conversar com ele sobre isso, tá? E também uma coisa importante, às vezes, é a gente ouvir. Às vezes, por vergonha de falar, por medo, ele pode não manifestar algumas coisas pela voz, falando, né? Mas você percebe, por conhecer já o seu familiar, que às vezes tem alguma coisa errada na forma como ele se porta, a linguagem do corpo fala muito. Então, procure prestar atenção nisso. E assim, não deixe de trazer carinho. É o carinho, é o amor. Eu sempre digo para as minhas famílias assim, o mais importante é vocês trazerem o carinho de vocês. O resto, a estrutura da UTI dá conta, mas essa questão emocional ela é muito importante, especialmente porque vem à tona todas essas questões que a gente falou. Aí, o que mais você pode fazer? Muito legal que se você não assistiu, o primeiro vídeo fala mais profundamente sobre isso, faça um diário da UTI. Registre para ele os principais momentos que aconteceram naqueles dias. Quem cuidou dele, mas sempre nomeando, nada muito superficial, sempre mais profundo, assim, olha, foi a doutora Jaque que cuidou de você, foi a enfermeira fulana que cuidou, e nesse dia nasceu o fulano. Então, eventos da família que sejam importantes, e também o que aconteceu com ele, olha, esse dia você estava um pouco confuso, então a gente conversou pouco, pode acontecer, né? Então, registre essas questões, porque depois que ele sair da UTI, muitas vezes os pacientes saem bastante confusos, muitas vezes eles saem bastante ansiosos, e aquele período que eles ficaram na UTI vira um período apagado da memória. E o nosso cérebro é muito danado, sabe? Quando a gente não grava, não tem uma história, a gente inventa uma história. Então, provavelmente, se ele não tiver uma história do que aconteceu com ele nesse diário, ele vai inventar, vai criar o que ele ouvir falar. Então, talvez ele ouça de algum familiar, olha, foi muito difícil, sem você aqui, a gente ficou muito ansioso, foi muito nervoso, aconteceu briga com isso, com aquilo. Então, ele vai construir essa memória. Você foi muito mal cuidado, você foi muito maltratado. Então, até esses cuidados são muito importantes, né? A gente pode sim perceber alguma coisa que não esteja certa dentro da UTI, alguma coisa, e é importante que você, familiar, faça isso, mas assim, não traga para o seu familiar. Converse com a enfermagem, converse com o médico, olha, doutor, o antibiótico atrasou um pouco aqui, a infusão, por exemplo, né? Só estou dando um exemplo, mas já aconteceu de me avisarem, olha. Então, converse com as pessoas adequadas para isso, mas não traga para o seu familiar. Então, essa dimensão emocional é muito importante e vai ser importante demais você focar e gastar a sua energia com isso, porque há muito o que fazer, você tem muito o que fazer pelo seu familiar, então coloque todo o seu amor, coloque todo o seu sentimento ali e produza esse diário, produza com carinho, cuide, se realmente puder ficar presente na visita estendida, faça esse papel, mas não com o papel de quem vai fazer um cuidado técnico, um cuidado físico. Faça realmente um papel de quem vai fazer esse cuidado emocional. Isso é muito importante. Vai ser importante para você e para quem está internado. A terceira dimensão, que é a dimensão mental, na verdade ela vai alinhar um pouquinho com a dimensão emocional, né? Essa construção do diário, ela vai ajudar, depois que o seu familiar sair da UTI, ela vai ajudá-lo a reconstruir as memórias. Quem está internado na UTI, muitas vezes fica confuso. Talvez você já tenha ouvido falar no delírio, né? O delírio é bastante comum. Quase 100% dos pacientes em algum momento apresentam delírio, né?
é muito comum dentro da UTI, especialmente quem fica mais tempo internado, quem ficou entubado, que usou sedações e tudo, então ele pode ser causado por vários fatores. E aí, depois de um tempo, ele pode acreditar naquilo, né? O familiar pode acreditar naquilo, ele às vezes pode ter alucinações visuais e tudo e acreditar que aquilo era verdade. Olha, estavam me perseguindo dentro da UTI, estavam me maltratando, enfim. Então isso pode acontecer. Então, esse aspecto mental você pode ajudar a cuidar dessa forma. Olha, você teve uma alucinação, você enxergou isso, mas não era bem isso. As pessoas que estavam te cuidando eram fulano, ciclano, beltrano. Olha lá no diário como que estava. Então isso ajuda muito a reconstruir e a fazer com que esse processo seja menos estressante e que fiquem menos sequelas para o depois, para o futuro. Então, esse foi o vídeo sobre UTI humanizada. Se te ajudou, coloca aqui embaixo, comenta nos comentários se te ajudou, se foi legal, se faltou alguma coisa que você sentiu que precisou, que a gente vai produzir para você. Eu tenho um sonho e eu tenho uma impressão, né? E o meu sonho é que as UTIs e os hospitais se tornem lugares mais humanos para a gente viver, para a gente cuidar. Não adianta a gente cuidar do paciente no aspecto técnico e ser impecável e fazer o nosso melhor, que muitas vezes é o que acontece na maior parte das UTIs, e a gente deixar o paciente e a família sem esse carinho, sem esse apoio emocional, sem entender o que está acontecendo. Então, se esse vídeo te ajudou, estou começando há pouco tempo, quero trazer cada vez mais vídeo, mais material para vocês, para ajudar vocês, seus familiares e outras pessoas que possam ter familiares internados na UTI. Eu te peço, compartilha com mais alguém esse vídeo, se inscreve no meu canal e faz parte dessa mudança, me ajuda a fazer parte dessa mudança. Um abraço e até os próximos!